Daniel Silveira, preso hoje, tá? E a gente tem que lembrar desse homem, desse parlamentar. A gente esquece, eu tô vendo as pessoas esquecerem do Daniel Silveira. Daniel Silveira é um caso que a gente não pode esquecer, pessoal. A gente tem que começar a cobrar. Daniel Silveira tem que estar solto, ele não tinha que estar preso não, tá? E eu fico revoltado com isso. Olha só, o que o Daniel Silveira falou lá atrás. Eu vou soltar aqui e vocês vejam o que esse homem falou e a sabedoria do que ele falou, e ninguém quis escutar. Essa é a verdade, ninguém escutou. Aqui, ó, tá aqui na tela. Deputada, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan. O senhor pretende passar a noite aqui no plenário da Câmara? Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explica. Cara, ele quase chamou o pessoal de burro ali, né? Vocês têm ideia do que está acontecendo? Vocês sabem o que está rolando? O pessoal parece que não tá. Como eu falei ontem, parece que o brasileiro está vivendo com Rivotril nas caixas d'água. Porque tá todo mundo, sabe? Não tem ideia do que está acontecendo. Olha só o que ele fala lá antes de ser preso. No dia que ele falou que ia fazer lá também uma vigília lá no Congresso por conta da sua perseguição. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado, e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos, hein? se houvesse escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Pessoal, a gente acabou de falar de protocolar pedido de impeachment. Ele é o 9º, tá? O 9º pedido foi o dele. E hoje ele está preso, tá bom? Só para que vocês saibam aí, porque que talvez não tenha mais pedidos de impeachment contra o Todo-Poderoso. Porque senão você vai preso, né? Essa é a verdade. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão, eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa, não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar, ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas ilegais e inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir, gente? Pelo amor de Deus. Sai a capa amanhã, deputado ataca a democracia. Ataque a democracia é um ministro vir aqui e fazer lobby para reprovar uma PEC de mais transparência nas eleições. Isso é um ataque. Olha só, pessoal, mais um indício. A gente acabou de falar de lobby, do ministro indo lá fazer política. Já mais uma aqui, olha, lá de 2020... Isso foi 2021, né? Acho que essa filmagem foi em 2021, salvo engano, tá? Mas olha só, ele já falando aí, já que ele já tinha ido fazer lobby, e já tem sido costumaz isso, tá? Então olha bem o que o Daniel Silveira fala lá atrás. O cara tava prevendo tudo. A democracia.
Um ministro ligar para deputado e falar, ó, vota por uma prisão. Pô, mas é ilegal. Não, mas vota pela prisão. Ah, vou bater palma que é um genocida. Ah, eu não vou entrar nesse quesito, mas também se eu falar todos os meandros da casa fica complicado. Eu vou demandar aqui 24 horas para poder falar. Mas a questão é que é um fato. Agora, a gente não pode fazer isso e permitir que a democracia sofra esses arroubos e o ministro continue lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? Por que ele mentiu no currículo para poder passar na sabatinada do Senado e depois desmentiu? Por isso o só já deveria ser empichado. Tá mentindo. O que ficou decidido aqui? O senhor vai passar a noite? Não, isso é o de menos, mas isso não é relevante. Caramba, gente, olha isso aqui. Cara, isso não é relevante. Eu passar a noite aqui, vocês não estão entendendo ainda. Vocês não estão entendendo aonde ele quer chegar. Olha só, eu fiquei assim, olha, é de arrepiar esse vídeo. Ele é de arrepiar. Acho que você que é da direita, tá me assistindo aí, vai ter o mesmo sentimento que eu tenho. Isso não tem relevância nenhuma. Porque eu quero ver até onde vai a petulância de alguém para de fato romper com os outros dois poderes, porque aqui o plenário é inviolável. Um deputado é soberano no plenário. Eu quero saber até onde vai, se ele quer dobrar essa aposta. Se ele quer mesmo de fato mostrar que ele manda nos outros poderes. Dobrou, mostrou e tá mandando. Isso é fato. Tá mandando. E ninguém fala nada. Os outros ministros já estão envergonhados pelas atitudes dele. Agora, o que não cabe mais é ele ficar acelerando para cima de fato da nação, contra a nação, e todo mundo aplaudir, gente. O senhor chegou a falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Não, ainda não. Há a prerrogativa de votar, de votar lá em plenário, o senhor quer? Não, na verdade não tem ninguém que querer. O julgamento da ADI 5526, gente, eu não estou falando nada que é hipotético. Eu não estou dando meu pensamento, não. Estou falando o que é. A ADI essa ADI 5526, que inclusive o Alexandre é o redator dela, tá? Aqui diz que o artigo 312 do CPP trata de prisão preventiva, não se aplica em hipótese alguma a parlamentares. Hipótese alguma. Em hipótese alguma, gente. Tá lá, tá escrito. Em hipótese alguma. Esse cara tá definhando no presídio, pessoal. Ele tá definhando no presídio. O Daniel Silveira, ele tá passando por um problema sério de saúde, crises renais seríssimas. Ele está definhando no presídio, pessoal. Artigo 319, que trata de medidas cautelares diversas da prisão, se atrapalhar direto ou indiretamente, um pouquinho que seja, o livre exercício do mandato parlamentar, tem que passar pelo crivo da casa em 24 horas. Como que ele faz um ofício dizendo que não precisa notificar a casa? O que ele está fazendo com o legislativo? Quando que o senhor vai falar com o Lira? Não sei. Quando ele achar que é importante entender isso aqui... Tentou o contato? Tentou o contato com o Lira? Não, ainda não tentei hoje não. Isso também é uma falha minha, mas vou tentar daqui a pouco. E além do senhor, quem mais vai dormir no plenário? Não sei. Mas o senhor não tentou com ele, você não tentou contar com ele ainda por quê? Porque não deu tempo. Tinha advogado, tem um monte de deputados que já deram depoimento, inclusive deputados que votaram em outrora pela prisão, já arrependidos votam agora. O que acontece é que não dá para engolir, dinamitar o princípio do povo, que é o princípio da soberania popular. Pô, se você elege alguém e outra pessoa que é indicada por um presidente quer tirar o poder do povo, isso é inconcebível numa democracia. Depois vem falar o quê? De democracia, dever de democracia. Ataque ao Supremo. A pessoa vai ali e fala, eu não concordo com o ministro, ataque à democracia. Ataque foi em 85, o cartel de Medellín explodiu o Palácio da Justiça lá na Colômbia. Isso é ataque, pô. Agora fala, falou que o ministro é feio. Atacou o ministro. O cara gasta em 4 anos 80 milhões em segurança, ele não tem o direito de se sentir com medo. Agora, salvo engano, abre aspas, não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não se lance à vida pública. Alexandre de Moraes, julgamento de plenário da corte. Ué, não pode ser criticado não esse ataque agora à democracia? Que maturidade política é essa de um país que pensa isso? E que maturidade é essa de uma mídia que vai lá e joga assim, nossa, deputado é preso em flagrante delito por crime inafiançável de xingar ministros. Está tipificado no Código Penal? É crime xingar ministro? Então, por analogia, é crime xingar deputado, presidente da República. É isso que vocês querem? Quer dizer, aí vai lá, faz todas essas atrocidades jurídicas e vai a mídia correndo Alexandre de Moraes, o herói nacional. Herói de quê, pô? Herói de nada. Então, eu estou sendo muito sincero para vocês, porque daqui 10 anos, nesse avanço,
Vocês vão É estar isso. pedindo, por favor, para... eu preciso de uma entrevista de alguém, pedindo autorização para um Estado totalitário através do judiciário. Não se enganem não que isso vai acontecer, tá? Tá, então agora o senhor vai dormir no plenário, vai esperar até amanhã para que haja algum... Pessoal, fazer só um adendo aqui, olha, tivemos agora uma denúncia, inclusive, realizada na ESPN sobre o caso Gilmar Mendes e CBF, que todos já sabem aqui, os seguidores já sabem, se você não sabe, procure na matéria que nós temos no nosso canal, onde o Gilmar Mendes é juiz, relator e tem sociedade, tem ligação comercial com a CBF, porque ele é o proprietário do diretor, sócio-diretor da IDP, que é um instituto de ensino, e fez uma associação comercial com a CBF, que tem a CBF Academy. E aí se juntaram, enfim, é coisa de 9,4 milhões, somente isso, e eles detêm 84% dos ativos e a CBF 16%. Então, e a ESPN, os jornalistas que fizeram essa denúncia, foram mandados embora. Então foram silenciados e a desmídia e toda essa classe nojenta que se encontra aí não falaram nada desse assunto, tá todo mundo caladinho. E os caras foram mandados embora para silenciar eles e não falarem sobre esse escândalo, tá? Isso é um escândalo que a gente tem que lembrar aqui, tá bom? Só um adendo, vou prosseguir com o vídeo. Bom, vou ficar enquanto tiver que ficar para ver o que eles vão decidir. Eu, né, se fosse eu, presidente da Câmara, evidentemente, né, tá lá no artigo 17, item G, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Ele tem que guardar e salvaguardar as prerrogativas e imunidades parlamentares em todo o território nacional. Isso é função precípua, na verdade. Mas decidiu do quê? Eu não entendi. O senhor falou que não conseguiu conversar com ele. Não foi a decisão. Não conseguiu. Vou conversar com ele. Ele vai me ouvir, claro, evidente. O Lira é advogado, ele não é nenhuma pessoa que é leiga no assunto. Ele sabe muito bem o que é, tem uma vasta experiência no Legislativo. Acontece que o Legislativo ele não pode. Estava aqui conversando com o Luiz Lima, até se emocionou. É triste para um país, tu vê uma ruptura no poder, tá aqui, o Ulisses Guimarães está se revirando no túmulo. Ele foi constituinte em 85, quando foi promulgado em 88, a Constituição de 85 veio para 88, ele disse de respeitar nunca, contrariá-la jamais. E agora, o que esse cara está fazendo sozinho contra o Brasil? Então dormir no plenário é um protesto, senhor? Não só um protesto, uma garantia fundamental também. Já quero ver se ele vai ter essa petulância de vir aqui de respeitar o poder legislativo dessa maneira, né? Entrando no plenário, no caso. Porque basicamente isso aí não é relevante. Dormir no plenário não é lá, vocês não estão entendendo o que é de fato. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. Vocês vão entender. Dizem que a gente só aprende a voar, só aprende que não pode voar quando pula do penhasco e vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro, pô. Não vai amadurecer politicamente, não? É complicado, vocês não fazem ideia do que está acontecendo mesmo, né? É lamentável, vocês deveriam saber melhor. Mais alguma coisa? Gente, é engraçado como a reação dele, né? Quando você vê ele falando assim, pô, vocês não estão entendendo ainda, né? Porque por conta das perguntas que estavam sendo feitas, sempre na mesma pegada, e eles sem entender, eles não conseguiam fazer algumas perguntas, desenvolver, né, questionamentos que fossem de fato maduros para o que ele estava ali falando. Algo muito sério, algo que seria e algo muito profundo, tá? Constitucionalmente falando, os jornalistas parece que não estavam entendendo, e ele fica assim, olha, atônito, né? A gente percebe que ele estava atônito, olhando, vocês não estão percebendo mesmo. Eu vejo que ele estava assustado. Olha só que assim, sensibilidade a gente tem que ter para ver esses vídeos e entender o que estava se passando na cabeça do Daniel Silveira. E hoje ele está preso, tá? Com a sua vida aí, definhando na prisão, sem a sua família, a família já está destroçada, tá? Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui dos bastidores, mas coisas que a gente escuta e a gente fica assim triste, sabe? Muito triste. Então assim, é bom a gente sempre lembrar do Daniel Silveira. Vai postar? Posta, bota lá Daniel Silveira, liberdade para o Daniel Silveira. E outra, ele mostrou exatamente o que eu trouxe para vocês. A gente tem aí, né, um ministro que realmente passou de todos os limites constitucionais,
das suas atribuições, das suas competências, e hoje o Brasil está como está, e a gente está realmente vendo o legislativo de joelhos, tá? De joelhos para o STF, de joelhos, tá? Para esse esse legislativo gigante que nós temos para 11, né? Tá de joelhos. Isso não dá, é inconcebível, não dá para entender.